você, nesses próximos minutos, daquilo que Deus já começou a fazer neste lugar e que vai continuar até o final desse culto. Deus ainda vai nos tocar com marcas profundas da sua presença, uma experiência para você levar para o resto da vida. Alguém recebe, meu irmão? Receba aí em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. O tema da palavra hoje é transformação. A transformação. E o A está aí justamente porque fala de algo muito específico, algo que não pode ser comparado a outra situação, mas que reflete diretamente em nossas vidas. Obrigado. Eu gostaria de começar fazendo a você algumas perguntas, da qual o Espírito de Deus fez essa tarde. Eu estudando para estar ministrando essa palavra, o Espírito Santo, quando eu já estava quase no fim dela, o Espírito Santo me fez algumas perguntas. E elas estão aqui na introdução dessa palavra e eu queria perguntar para você. Qual o peso, o valor que você dá para uma palavra liberada por Deus? Qual a importância quando você ouve uma palavra liberada por Deus, uma palavra profética, uma palavra liberada no altar? Qual a importância, qual o nível da importância que você dá, qual o peso que você coloca sobre esta palavra? Ou será que nós já estamos numa fase da nossa vida cristã com Deus, que a gente já está tão acostumado a ouvir palavras de Deus, receber algo de Deus, que a gente diz assim, amanhã tem mais, eu não preciso nem guardar essa, eu não preciso nem velar por essa palavra, porque amanhã tem mais, amanhã virá uma outra palavra. Ou será que a gente pega uma palavra da parte de Deus e coloca um peso sobre ela, no sentido de valorizar, de guardar essa palavra, de crer nessa palavra? Quanto que você honra, vela, valoriza por uma palavra dada por Deus? Por uma palavra liberada da parte de Deus? Alguns dias atrás, querido, eu trouxe uma palavra, já umas semanas, alguns dias atrás, ainda no ano passado, falando um pouco sobre honra. E nós entendemos que a palavra honra significa colocar peso, de valor. É como se nós pegássemos aquelas balanças antigas, e que tinha 2 pratos, e colocássemos de um lado a honra que nós damos a Deus, e do outro lado nós colocássemos ouro. Ou seja, pesar com peso de ouro, a nível de ouro. Isso significa honrar a Deus. Mas também nós aprendemos que desonra diante de Deus é tratar tudo que vem da parte de Deus como algo comum, normal, ordinário. Deus fala e a gente diz assim, legal, já ouvi isso aí. Eu já sei sobre isso. A gente vê Deus fazendo alguma coisa assim, uau, legal, Deus fez. Amanhã Ele faz de novo. Quando a gente trata as coisas de Deus como algo comum, normal, ordinário, a própria palavra de Deus nos diz que isso chama-se desonra. O oposto é quando você pega o que Deus fez, guarda, valoriza, como um peso de ouro. O que Deus tem falado nesses últimos dias, você tem prestado atenção? Você tem guardado no seu coração? Hoje o Senhor ministrava muito isso na minha vida. Pergunta se eles guardaram o que eu tenho falado nesses últimos dias, se tem realmente colocado com um peso de ouro no seu coração. Por que isso, pastor? Porque quem valoriza as palavras liberadas pelo Senhor, está honrando ao Senhor, está dando validade como de ouro para aquilo que o Senhor fala. Eu tenho um amigo que é bispo na nossa igreja, que ele diz assim, isso aí é ouro. Quando tem uma palavra específica, revelada, ele diz, isso é ouro, guarda que isso é ouro. Nós temos guardado a palavra de Deus dessa forma? Por que isso, pastor? Desde o começo desse ano, Deus nos liberou uma palavra neste lugar. Se você está aqui desde o começo do ano, o Senhor nos liberou uma palavra, diz assim, você pode até não estar vendo, mas já está acontecendo.
Eu não vou pedir para você se manifestar, mas responda para você. Você realmente deu um peso, guardou essa palavra no coração? Eu sei que alguns guardaram. A prova disso é que essa semana, no sábado, nós terminamos o nosso jejum de 21 dias. Amém. Campeões são finalizadores, né? Vencemos, glória a Deus. 21 dias de jejum, né? E o mais interessante é que nós vamos até gravar um vídeo aqui na igreja de tantos testemunhos que já apareceram de o resultado desses 21 dias de jejum. Porque essa palavra, você pode não estar vendo, mas já está acontecendo, começou antes, ela foi liberada pelo Senhor aqui para nós antes do jejum. Uma semana antes do jejum. Depois nós entramos 21 dias em jejum, e quem guardou essa palavra está tendo testemunho para contar. E a gente dizendo, pastor, saiu um precatório meu, que o governo já tinha recorrido várias vezes, agora pagaram o precatório. Teve gente até que dizia assim, eu acho que eu estou até mini milionário. Eu digo, glória a Deus. Mini rica, né? Mini rica, eu digo, glória a Deus. Outros dizendo assim, olha, a conta que eu ia pagar em 6 meses, eu paguei à vista de uma vez só. Né? Olha, eu fui fazer exames, o que aparecia lá de mal já sumiu. E não é 1, 2 isolado não, são vários. Pessoas que fizeram concurso, que foram chamados, no último dia de jejum, chegou o telegrama em casa, olha, apresente-se no local que você vai assumir o seu posto, a sua vaga. Deus já estava fazendo, quem creu recebeu. Pastor, eu não creio, então corre atrás que você está atrasado. Mas creia, aquilo que o Senhor está falando esses dias conosco, Ele já está fazendo, você pode não estar vendo, mas Ele já está fazendo. E se você tem prestado atenção, qual foi o tema que o Senhor muito tem falado conosco nesses 3 últimos domingos? Tem falado sobre o quê? Presença. Hoje você teve apenas um pequeno gosto, um pequeno lampejo do que é a presença de Deus, nesse momento que nós tivemos agora. É só Deus, como diz a minha esposa, passando pirulito na sua boca e dizendo assim, prova. Tem mais. Por que é que a gente precisa guardar essa palavra que o Senhor tem falado esses dias tão profundamente sobre a sua presença conosco? Porque uma principal característica, quando a presença de Deus se manifesta, é o tema da nossa palavra, transformação. A presença de Deus é o que provoca uma verdadeira transformação. Seja em pessoas, seja em ambientes, seja em circunstâncias, seja em histórias, seja em diagnósticos, seja em previsões científicas. O que transforma é quando chega a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus, ela está no lugar, querido, ela quebra as regras da natureza, as regras da física, as regras da ciência. Quando a presença de Deus se manifesta, Deus faz coisas que está além da lei da sua palavra. E isso, Deus não chega a invalidar, quebrar, mas Ele faz coisas que não tem nem previsão na sua palavra. Eu vou provar isso para você hoje nessa pregação. Porque quando a presença de Deus está, Deus pega a regra do céu e estabelece na terra. E a terra nem sempre tem condição de assumir tudo que tem no céu. Mas a presença de Deus na terra faz essas exceções. De trazer coisas que só tem no céu para na terra. Quebra todos os conceitos humanos. Quebra todas as regras da ciência. Vou usar aqui, em termos de ilustração, algo bem absurdo para você entender. Existe uma regra na ciência chamada impenetrabilidade. Na física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então uma pessoa não consegue atravessar uma parede, porque 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas quando a presença de Deus está, meu irmão, essa regra é quebrada. No mesmo espaço, está você, está a presença de Deus, está o próprio Deus, é tudo junto, misturado, que você não sabe nem definir quem é que está naquele lugar. Quantos estão no mesmo lugar? Troca totalmente a situação. Existe uma outra regra da física, da ciência, que diz que você não tem como sumir de um lugar e aparecer no outro. Isso é só em conto de fadas.
Mas quando a presença de Deus se manifesta, faz isso como fez com Filipe. Tirou ele de um lugar, colocou na estrada para pregar para o eunuco, depois ele some de lá e aparece numa outra cidade a muitos quilômetros de distância. Porque a presença de Deus, ele quebra as regras naturais da terra. Isso é tão poderoso para a gente entender que a presença de Deus, onde ela se manifesta, ela transforma radicalmente. Desde o primeiro capítulo da Bíblia já fala sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o quê? A terra, porém, estava de que forma? Sem forma e vazia. Havia o que na terra? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja bem, a terra estava completamente destruída, sem forma, vazia, e agora a presença do Espírito Santo começa a se mover, e o resto da história você sabe. A terra continuou dessa forma? Sim ou não? Não. Logo em seguida veio luz. Depois veio a voz do Senhor declarando, primeiro veio a voz do Senhor, haja luz. Depois veio a luz, mostrou como estava o caos. E a presença do Senhor começou a transformar todo o ambiente e transformou um lugar caótico num paraíso. Onde a presença de Deus se manifesta, sempre haverá transformação. Onde a presença de Deus se manifesta, sempre haverá o quê? Transformação. A terra estava sem forma e vazia, mas quando a presença de Deus começou a pairar sobre aquele caos, obrigatoriamente teve que ter uma transformação. Porque uma marca da presença de Deus é transformar onde ela passa. Vou saltar um pouco mais na frente para contar uma história que está na Bíblia Sagrada, tanto no segundo livro do profeta Samuel, como no primeiro livro das Crônicas. Quando Davi assumiu o trono de Israel, ele entendeu uma coisa: para que eu seja um rei vitorioso, para que Israel não seja mais apenas uma nação entre as nações da terra, mas para que se cumpra tudo o que Deus prometeu, para que a gente viva realmente um tempo de abundância e conquista, ele se preocupou com uma coisa: eu preciso ter a presença de Deus comigo. Eu preciso ter a presença de Deus no nosso meio. Naquela época, qual era o objeto que existia, que era símbolo da presença de Deus? A Arca da Aliança, exatamente. A Arca da Aliança que Deus tinha mandado Moisés fazer um tempo lá atrás, quando eles já estavam no deserto, o Senhor lhe disse: faça uma arca, coloque no meio do povo, não é à toa que ficava o santuário do Senhor, o tabernáculo, a arca, e as tribos ficavam acampadas em torno do tabernáculo, mostrando que a presença de Deus estava no meio deles. Era o símbolo da presença de Deus. O maior símbolo da presença de Deus era a arca do Senhor. O povo caminhou pelo deserto, quando eles voltaram, acamparam em Shiló, a arca ficou lá por 369 anos, de lá os filisteus invadiram e levaram a arca para fora de Israel. E nesse inteirinho, guerras e guerras com os filisteus, até que Davi chega no trono e ele diz assim: onde está a arca do Senhor? Porque ele entendeu que o reino dele só teria sucesso se ele tivesse a presença de Deus no seu reinado. Ele tinha visto o fracasso anterior, do rei anterior chamado Saul, porque Saul esteve 40 anos no trono e nunca se preocupou com a presença de Deus. Nunca se preocupou em trazer a arca, aquela símbolo da presença de Deus. Nunca se preocupou em saber por onde andava a presença de Deus. Por isso ele foi destituído, e Deus, antes de destituir, ainda disse para ele assim: Saul, eu vou levantar um melhor do que você no seu lugar. Por quê? Porque Davi tinha no coração o desejo pela presença de Deus. E ele agora começa a procurar e diz assim: onde está a arca do Senhor? E alguém diz assim: olha, foi levado pelos filisteus, passou um tempo lá com os filisteus começaram a tratar a arca do Senhor como zombaria, porque eles achavam que a arca era o Deus de Israel, quando na verdade era só um símbolo da presença, e por causa disso eles foram feridos.
E aí eles colocaram em cima de um carro de boi, tocaram, até que chegou na casa de um homem chamado Aminadab. E na casa de Aminadab a arca passou 20 anos. Quando chegou na casa de Aminadab, eles trataram como um objeto comum. Jogaram lá no canto da casa e ficou lá por 20 anos como um objeto comum. Por eles, na casa de Aminadab, não valorizarem a arca e nem a presença de Deus, nada de extraordinário aconteceu naquela casa. Mas quando Davi chega no trono, ele diz assim: onde está? Está na casa de Aminadab. Davi agora ele sai para ele buscar a arca, porque ele sabia que a presença de Deus era o que ia fazer o reinado dele ser tão diferenciado. Só que quando ele vai buscar a arca, ele vai buscar de uma forma errada. Porque, preste bem atenção, a presença de Deus só se manifesta quando você busca de forma correta. Se uma pessoa busca a presença de Deus só por interesses particulares, se a pessoa busca a presença de Deus para tentar provar alguma coisa para alguém, está tudo errado. A presença de Deus não será manifestada na sua vida. A presença de Deus nós precisamos buscar para que ela provoque transformações nas nossas vidas. Você não tem que buscar a presença de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus para mostrar para alguém que você é bom e a pessoa é ruim. Que você é legal e que a pessoa não é. Que Deus está com você e fulano não tem Deus. Não, se buscar dessa forma você nunca vai ter a presença de Deus. Davi foi buscar a presença de Deus. Quando eu falo a presença de Deus, eu estou falando da arca, tá? Que era símbolo da presença de Deus. Ele vai buscar a arca, símbolo da presença de Deus, de forma errada. Ele chega lá, leva um carro de boi, ou seja, uma carroça puxada por 2 bois, novinha, fez com maior zelo, nunca tinha sido usada. Vamos levar a presença do Senhor para Israel. E eles pegam a arca, que estava jogada há 20 anos na casa de Abinadab, talvez deram até uma soprada, tiraram a poeira, colocaram em cima e vão levando. E aí a Bíblia, quando ela dá detalhes, você sabe que eu sou apaixonado pelos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que quando sai o carro da casa de Abinadab, sai Aiô, o filho mais velho de Abinadab, na frente, conduzindo o carro de boi com a arca, e Uzá atrás. Por que é que deu errado o negócio? Porque a presença de Deus é que tem que nos conduzir, não nós conduzirmos a presença de Deus. Aiô, ele toma um lugar que não era dele, que ele não era sacerdote, e agora ele começa a querer conduzir a presença de Deus. Tem muita gente que erra porque faz isso. Ele quer a presença de Deus para dizer: Deus, vem com a sua presença para fazer aquilo. Deus, vem com a tua presença, faz aquilo. Deus, vem com a tua presença, faz aquilo outro. Não, querido, a presença de Deus é que nos conduz, não somos nós que conduzimos a presença de Deus. Por causa de Aiô, querer conduzir a presença de Deus, quando eles chegaram numa eira, o que é uma eira? Um lugar onde se colhia os cereais, levava para lá para tirar normalmente, separar a palha do trigo. Quando eles chegaram na eira de Nacon, o nome Nacon significa lugar correto. Quando eles chegaram naquele lugar, Deus disse assim: agora eu vou corrigir esse negócio aqui que está tudo errado. Eles querem a minha presença, mas estão conduzindo de forma errada. Eles estão querendo conduzir a minha presença, eles estão querendo dizer como minha presença tem que se manifestar. Nessa hora, os bois tropeçam, a arca balança para cair, e Uzá, irmão de Aiô, que estava sendo o comandante, entre aspas, da presença de Deus, colocou a mão na arca, e a Bíblia diz que por irreverência dele tocar indevidamente na arca do Senhor, Deus o perfurou, ou seja, veio e abriu um buraco no peito dele. Morreu na hora. Que trágico, pastor. Foi trágico. Sabe por quê? Porque os homens tentaram conduzir a presença de Deus. Quando o homem tenta conduzir a presença de Deus, tenta determinar o que é que Deus tem que fazer, é uma tragédia. Nessa hora, Davi fica pensando: mas e agora? Como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor, a presença do Senhor? E nessa hora bateu um medo, né? Porque ele já viu um lá fuzilado por Deus, morto. Pensou ele: se eu me aproximar e tocar, eu sou o próximo. Então eles olham naquela redondeza e eles veem uma casinha, um casebre velho, de um homem estrangeiro,
descendente dos filisteus, chamado Obed-edom. A Bíblia não diz, mas o entendimento que eu tenho é o seguinte: olha, a arca não pode ficar largada aqui, põe dentro da casa desse cara mesmo, já é um desgraçado na vida, se morrer todo mundo lá dentro, ó, está tudo resolvido. Pegaram a arca, os sacerdotes que estavam acompanhando o carro de boi, tiraram de cima do carro de boi. Eu fico imaginando, desculpa a expressão, o cagaço dos caras, vendo o outro morto e eles tendo que botar a mão para segurar a arca. Eu acho que os caras confessaram os pecados que eles ainda não tinham nem pecado. Já fizeram confissão de tudo e tocaram assim, vamos dizer, eu ainda estou vivo. Estou vivo, estou vivo. Eu acho que nem olhavam para a arca. Chegaram, bateram na porta de Obed-edom e disseram assim: o rei mandou trazer a arca para sua casa. A tradição judaica diz que Obed-edom estava enfermo. E ele abriu a porta e diga: traga, traga, coloque. Onde? No lugar principal da sala da minha casa. Ele colocou no melhor lugar que tinha. Diz a história dos judeus, paralela à Bíblia, que na hora que a arca entrou na sua casa, que repousou, ele instantaneamente foi curado, porque onde a presença de Deus está, há transformação. Se até a tristeza salta de alegria, imagine doença, não sobra. E agora Obed-edom fica com a arca na sua casa. Veja bem, a Bíblia diz que ele era um geteu. Geteu era quem nascia na cidade de Gate, que hoje faz parte lá da faixa de Gaza. Descendente de filisteu, que tinha sido expulso da sua pátria e agora estava morando num casebre na beira de uma estrada, na beira de uma eira, comendo o que sobrava de terras inférteis, porque ele não tinha outro lugar para morar. Mas a presença de Deus entrou na casa dele. Sabe qual foi o resultado que a Bíblia diz? Que em 3 meses, quanto tempo? 3 meses, toda a história de Obed-edom mudou. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 10 a 13, fala de Obed-edom, o inimigo que se tornou um levita. Diga comigo, Obed-edom, o inimigo que se tornou um levita. Ele era de um povo inimigo. E você vai ver o que acontece com ele quando a arca passa 3 meses na casa dele. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 a 11 diz assim: não quis Samuel retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Geteu, nasceu em Gate, descendente dos filisteus. Ficou a arca do Senhor em sua casa, na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Agora, eu te falei alguns minutos atrás que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. O que foi que aconteceu de extraordinário na casa de Abinadab? Diga nada. Sabe por quê? Porque eles trataram a presença de Deus como algo comum, normal, sem importância, sem valor. Por isso passou 20 anos e não aconteceu nada. Deixa eu falar uma coisa, querido, que me dói dizer isso, mas é uma verdade. Tem crente que está 20 anos na igreja e não recebe nada de Deus. Sabe por quê? Porque trata a presença do Senhor que nem na casa de Aminadab, sem a menor importância, sem o menor valor, como algo comum. Servir a Deus, estar na casa de Deus, receber uma palavra de Deus, é algo normal e comum. O resultado, casa de Aminadab, não acontece nada na vida. 20 anos tratando a arca como comum, nada aconteceu. Obed-edom agora começa a tratar a arca como o bem mais precioso da sua casa. Eu fico imaginando aquele homem dizendo assim: como que eu, um estrangeiro, de uma terra de inimigos de Israel, tenho a honra de receber a presença de Deus na minha casa? E nesses 3 meses, querido, que a arca esteve na casa dele, algo sobrenatural começou a acontecer. Quando a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, entrou na sua casa, tudo foi abençoado. Ele foi curado, as suas terras prosperaram. Agora ele começou a plantar e começou a nascer de tudo na terra da casa de onde ele morava. A sua mulher engravidou, diz algumas tradições em Israel que ela era estéril. Depois disso,
não parou de ter filho, teve logo 8. Estampou de vez a porteira. 8 filhos. E não só isso, a Bíblia diz que Davi, quando soube que o que estava acontecendo na casa de Obed-edom, ele diz assim, mas como? Ele colocou a arca lá com medo de levar a arca e morrer. Agora ele para e diz assim, na casa do cara passou 3 meses e Deus transformou tudo, mudou a história daquela casa, tirou a enfermidade, tirou a esterilidade, trouxe prosperidade, abençoou, transformou tanto de uma certa forma que chegou a notícia no palácio e o rei diz assim, como? Ele tratou a arca com honra, ele tratou a presença de Deus com honra. Davi agora pensa, como eu vou transportar? E ele descobriu que a forma de transportar com honra era com os sacerdotes. Ele vai para a casa de Obed-edom, e quando ele chega na casa de Obed-edom, ele diz, olha, eu vim buscar a arca. E a primeira coisa que eles fazem dentro da casa de Obed-edom é uma celebração. Faz o quê? Uma celebração. Faz uma celebração, louva o Senhor, adoração, e quando eles estão ali adorando o Senhor, Davi diz assim, eu tenho que levar a arca. Obed-edom diz assim, só tem um detalhe, rei, para onde a presença de Deus for, eu vou junto. O Senhor vai levar para onde? Para Jerusalém, arranja um cantinho para mim, porque eu também vou. Não, 3 meses, minha vida mudou completamente, tu acha que eu vou abrir mão da presença? É ruim, eu vou junto. E agora ele é levado para Jerusalém, e a única coisa que ele pediu para o rei, disse assim, não me tire de perto da arca, não me tire de perto da presença. Sabe o que o rei, eu falei para você alguns minutos atrás, quando a presença de Deus se manifesta, todas as regras humanas são quebradas, sim ou não? Quem podia ser levita no templo naqueles dias? Somente os descendentes da tribo de Levi. Mas quando Obed-edom decidiu ir junto com a arca, ele era descendente de Levi? Ele não era nem israelense, ele não era nem israelita. Ele era filisteu, de um povo inimigo. Sabe o que Davi fez? Davi baixou um decreto, a partir de hoje, Obed-edom e a sua família são levitas na casa do Senhor. O estrangeiro virou levita. Algo que Deus tinha dito na sua palavra, que só os descendentes de Levi. Mas quando a presença de Deus chega, meu irmão, quebra todas as regras, todas as leis, todos os diagnósticos, tudo que tiver, meu irmão. A presença de Deus transforma até o que não existe e traz a existência. Esse homem agora se torna levita. E eles vão para a casa do Senhor. E sabe qual foi a função que foi dada para eles? Eles se tornaram porteiros de guardar a arca e os tesouros reais, ou seja, eles se tornaram porteiro de tudo que tinha de mais valioso em Israel. 3 meses atrás, quem era o cara? Um moribundo que morava na beira da estrada, que não tinha país, não tinha pátria, não tinha nada, talvez não tivesse nem comida dentro de casa. Mas depois que ele se deparou com a presença, que ele honrou a presença de Deus, a história desse homem mudou completamente, ele e a sua família, e não só ele, diz a Bíblia, que ele ainda chamou os seus irmãos, número de 68 irmãos, e levou, e todos foram considerados levitas, e se tornaram homens valentes, guardião das portas dos tesouros da casa do Senhor. Porque quando a presença de Deus chega na tua vida, abençoa você, abençoa toda a tua família, todos que estiverem do teu lado serão abençoados pela presença de Deus na sua vida. Ele leva, e diz a Bíblia que com o passar do tempo, ele teve filhos. Em 1 Crônicas, capítulo 26, versículo de 4 a 8, diz que esses meninos também cresceram, também se tornaram, dos filhos, contando filhos e netos, foram mais 62. Só filho eram 8. Cada um teve uma porrada de filho, quando contou já tinha 68. A mais, para serem porteiros da casa do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 4 e 8. Vou ler para você. Diz assim: os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadaque, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo.
porque Deus o tinha abençoado. Versículo 8. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Deus abençoou, que o homem agora teve uma família nobre, honrada, de descendentes de um apátrida, agora são levitas na casa do Senhor. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse assim: olha o significado no nome dos filhos dele, e aprende. E eu peguei o nome de cada um desses filhos, e aí eu vou dar uma dica para você que está lendo a Bíblia, quando chega aquela genealogia que você quer pular, e diz assim: mas por que tem todos esses nomes? Meu irmão, ali tem cada mensagem ali dentro. É só pegar um dicionário e começar a ver o significado dos nomes, que Deus vai falar muito com você. O nome do primeiro filho, Semaías, significa o quê? Ouvido por Deus. Segundo filho, Jeozadá, que significa? Deus capacitou. O terceiro filho, Joá, significa? Agradecido. Quarto filho, Sacá, significa? Arrancado, ou seja, trazido para fora, colocado à exposição, aquilo que estava escondido, fazer conhecido o que estava escondido. Qual é agora? 1, 2, 3, 4. Quinto, Natanael, presente de Deus. O sexto, Amiel, Deus é meu parente. O oitavo, Isacar. O sétimo, Isacar, prêmio ou recompensa. E o nono, Peuletai, trabalhador da obra do Senhor. O que significa, pastor? Vamos juntar o nome deles? Quando você junta o nome dele, você vê a transformação que Deus fez. Quando você junta o nome dos 8 filhos, fica assim: fui ouvido por Deus, e Ele me capacitou. Sou agradecido, porque Ele me arrancou de onde eu estava escondido, e me deu o presente de me tornar seu parente, e me deu a recompensa de trabalhar na sua obra. Celebre, meu irmão, Senhor. Oh, aleluia! O cara que não era nada, a presença de Deus mudou a história dele. Ele agora podia dizer assim: eu não era nada. Gente, eu não era nada. Mas quando eu clamei a Deus, a presença dele chegou na minha casa. Ele me capacitou, e agora a única coisa que eu faço é agradecer. Eu sou agradecido, porque ele me arrancou lá de onde eu estava, escondido, ninguém conhecia, mas ele foi lá e me arrancou, me colocou numa posição, e ele me deu um presente. Ele não me arrancou para deixar solto, não. Ele me deu um presente de me tornar o seu parente, aleluia, e me deu como recompensa o privilégio de trabalhar na sua casa. Meu irmão, essa é a história minha e sua, quem nós éramos antes de conhecer o Senhor, mas um dia a presença do Senhor veio até nós, tocou os nossos corações, nós aceitamos Jesus. Jesus agora nos tornou seu parente, porque nós somos irmãos de Cristo, filhos do Pai, co-herdeiro com Deus, e Ele nos deu um presente, uma recompensa, uma oportunidade de trabalhar na sua obra, de trabalhar na sua casa, de fazer algo pelo reino de Deus. Meu irmão, a presença de Deus te chamou, te salvou para você fazer algo extraordinário nessa terra. Então seja envolvido por esta presença, em nome de Jesus. Oh, xaraba, canta lá, baixei, canta lá. Diga: a história de Obed-edom é a minha história. Quem nós éramos, querido? Mas o Senhor nos arrancou de onde nós estávamos, nos deu um presente, uma recompensa, de sermos parente dEle. O que é que a Bíblia diz? Que nós nos tornamos cordeiro com Cristo, nós nos tornamos filho de Deus, fomos adotados, nos tornamos irmão de Cristo. Isso é se tornar parente de Deus. E nos deu ainda um prêmio, uma recompensa, que os anjos queriam fazer na terra, mas Ele deu para nós, de termos um trabalho na casa do Senhor, de fazermos algo na terra pelo Senhor, porque a presença de Deus, querido, ela transforma. Obed-edom, de um estrangeiro, pobre, desprezado, esquecido, à beira de um caminho, de um lugar, querido, que não tinha nenhum privilégio,
Mas quando ele reverenciou a presença de Deus, ele recebeu como privilégio de se tornar um ministro da casa de Deus. Deixa a presença de Deus entrar na sua vida. E daqui a pouco tempo, Obed-Edom só precisou de 3 meses, querido. 3 meses. O cara saiu de alguém rejeitado lá no seu país, que não tinha nem direito onde viver e habitar. Se tornou um guardião dos tesouros de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Mas eu quero adiantar essa palavra dizendo uma coisa para você. A presença em movimento. Diga comigo, a presença em movimento. Talvez você diga assim, pastor, eu quero essa presença de Deus. Como é que eu recebo essa presença? Você só recebe a presença de Deus se você estiver em movimento. Deus não derrama a sua presença sobre quem está parado. Você se movimenta, Deus se movimenta. Você se movimenta, Deus apresenta com a sua presença. É assim, vamos ver? A presença de Deus, querido, se manifesta onde há movimento de pessoas adorando, revelando ou reverenciando. Deus, ele sempre vai aparecer, a sua presença vai aparecer onde tiver pessoas adorando o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que quando nós devemos adorar o Senhor, tem que ter liberdade. Mãos levantadas, erguidas ao céu, como forma de adoração, de reverência, de rendição, aplausos, instrumentos, porque onde há adoração, atrai a presença de Deus. Nós vivemos isso aqui, alguns minutos atrás, sim ou não? Você entra em adoração, você atrai a presença de Deus. O segundo lugar onde a presença de Deus se manifesta é quando tem pessoas revelando, ou seja, mostrando, ensinando, pregando, trazendo conhecimento sobre Deus. Aí a presença de Deus também se manifesta. E o terceiro lugar onde ele é reverenciado. O que é ser reverenciado? É tratar como alguém especial, tratar com valor, tratado com honra. Isso é reverência. Reverência não é você ficar quieto, calado, não, porque a presença de Deus só se manifesta em movimento. Não é quem fica quieto, calado. Não, Deus está nesse lugar, vamos ficar quietinho. Perdeu. A presença de Deus vem onde tem alguém adorando, alguém ouvindo, alguém instruindo, ou alguém reverenciando, declarando a ele, tu és bem-vindo, seja bem-vindo, o principal lugar é teu, entra no meu coração. Quando você faz esse nível de reverência, Deus se manifesta. Só alcança, querido, essa presença transformadora de Deus, quem está em movimento. A terra, para ser transformada, lembra lá no começo quando eu falei da terra, era um caos? Para ela se transformar em um paraíso, se ela ficasse parada, não transformava. Mas o Espírito Santo veio, começou a se movimentar e houve uma transformação. Davi, para levar a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus, ele teve que se movimentar. Foi buscar a arca a primeira vez, deu errado, depois ele fez da forma correta e ele levou a arca e entrou em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, com louvor, com celebração, com reverência, instruindo as pessoas, ele compõe um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia, que é o Salmo 24, que ele vai entrando com a arca, cantando e declarando, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor vencedor das batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oh, aleluia! Como é que a presença de Deus não vai quando alguém faz uma declaração dessa? Quando alguém faz uma exaltação desse tamanho para Deus, e ele vai entrando, junto com a arca entrando, quem está? Obed-Edom e a família, mulher grávida, puxando pela mão, vamos mulher, onde a presença for, nós vamos junto, os irmãos dele atrás, aquela turma toda chegando, e a sua família sendo recebida como levitas. A presença de Deus só se manifesta e abençoa quem está em movimento. Vou repetir, a presença de Deus só se manifesta e abençoa quem está em movimento. Só quem está em movimento.
Por que isso, pastor? Porque Deus não abençoa parasitas. É isso mesmo. Quando Davi está entrando em Jerusalém, celebrando, trazendo a arca, movimentando os céus, aquele tempo, a presença do Senhor entrando e transformando o reinado de Davi, tem uma parasita na janela olhando e murmurando e colocando defeito, chamada Mical. Sabe quem era ela? Mulher de Davi. O cara está buscando a presença de Deus, a parasita está estragando tudo. Estava lá na janela. E aí o que é que acontece? Davi vai entrando e ela só olhando. A Bíblia diz que Davi saltava, pulava, dançava e tudo. Meu irmão, vestido de sacerdote, com coroa de rei, o cara pulava, dançava e ela só fazia e dizia assim: meu Deus, que papelão que ele está fazendo. Porque quem não tem presença de Deus na vida, nunca vai entender a tua reação quando você recebe a presença de Deus. Quando você recebe a presença de Deus, que Deus começa a fazer algo extraordinário na sua vida, quem não tem presença de Deus nunca vai entender, ainda vai colocar defeito. Quando Davi, depois que fez toda essa celebração, que entra na sua casa, sabe o que Mical falou para ele? Que belo papelão fez hoje o rei de Israel, dançando como um devasso. O cara está celebrando a presença de Deus, mas a parasita que está na janela achou que ele estava fazendo um papelão. Sabe por que isso, querido? Quem não se movimenta ante a presença de Deus, sempre vai ser julgador e acusador. E sabe qual é a recompensa para quem não se movimenta diante da presença de Deus? Se torna estéril. Mical ficou estéril, não pôde gerar filhos. Agora compara Mical, a rainha, e Obed-edom, o apátrida da beira da estrada. Ele aproveitou a presença de Deus, honrou a presença de Deus, teve 8 filhos. Mical, a rainha no palácio, diante da presença de Deus, inventou de julgar quem estava celebrando a presença de Deus, ficou estéril. Isso fala alguma coisa para você? Porque Deus, Ele age quando há movimento. Diante de tudo isso, enquanto Davi dançava na presença de Deus, Deus abençoou ele, sim ou não? Sim. A partir daquele dia, você sabe que Davi nunca mais perdeu uma guerra? Nunca mais perdeu uma guerra. Por quê? Porque a presença de Deus com ele ia para a batalha e em todas ele era vencedor. Porque onde a presença de Deus está, sempre haverá vencedores. Leve a presença de Deus com você para onde você for, e você será mais do que vencedor, porque é a promessa da palavra de Deus para você. Que mais? Obed-edom, ele se movimentava na presença de Deus, ele seguia a presença de Deus e ele ia atrás da presença de Deus. Foi abençoado ou não? Sim, de uma pátria se tornou levita e porteiro na casa do Senhor, dos tesouros da casa do Senhor. E ainda foi pai de 8 filhos. Enquanto o povo celebrava e fazia festa, será que o povo foi abençoado? Sim, foi abençoado. E Mical, que ficou parasita na janela, só julgando os outros, foi abençoada? Não, mas não era a mesma presença? Porque a presença de Deus só transforma, só alcança você se você estiver em movimento. Por causa disso, não perca a sincronia. Em algum lugar já está acontecendo. Não perca a sincronia, em algum lugar já está acontecendo. Eu vou tentar ilustrar isso aqui para ficar mais fácil de você entender, tá? Cadê o Roberto? Chamar o Roberto aqui, que o Roberto é crente. Tem hora que essa ilustração não vai ficar muito boa. Se eu chamo outro aqui, vai dizer assim: o pastor falando mal de mim, não sei o que mais. Então, como o Roberto já é crente, aí ele tem problema falar um pouquinho mal dele. Chamar aqui o Deus negro aqui. O Deus ebano. Né? O Deus negão, né? Porque tem um pessoal que acha que Deus só tem o Deus é branco. Não, Deus é da cor que ele quiser. Tá bom? Aqui é o Roberto, que representa eu e você, precisando de algo. E Deus está ali com a mão cheia para dar. Como é que ele vai alcançar o que Deus tem para ele?
a manifestação da presença, da glória, o poder, as recompensas de Deus. Se ele ficar aqui parado, não vai. Quando ele resolver se movimentar, Deus também vai se movimentar. Então ele dá um passo, Deus já dá um passo e põe uma recompensa para ele. Porque quando ele se movimenta, algo já está acontecendo por ele. Deus já começou a estabelecer algo do céu. Deus começou a movimentar. Em algum lugar, Deus está se movimentando por causa que ele deu um passo. Aí ele continua dando outro passo na presença do Senhor. Deus vai em qualquer outro lugar estabelecer algo para ele, movimentar algo para ele. Pois a Bíblia diz que aquele que vem mesmo chorando, gemendo, mas ele vem lançando a sua semente, que ele vem buscando o Senhor, que ele não desiste da sua caminhada, cada passo que ele der, Deus está fazendo algo por ele. Vai chegar uma hora que ele vai começar a colher aquilo que Deus já deu para ele, aquilo que Deus estabeleceu para ele. Mas por quê? Porque ele se movimentou. Quando ele se movimenta, Deus começa a fazer, e vai chegar uma hora de colher. Meu irmão, se movimente diante de Deus, não fique parado. Se precisar chorar, chore. Se precisar cantar, cante. Se precisar jejuar, jejue. Mas se movimente diante de Deus, porque quando você se movimenta e de forma sincronizada em algum lugar, Deus começa a fazer alguma coisa por você. Então se movimente, meu irmão. Agora você quer ver essa história dar errado? Devolve aí tudo para Deus. Volta para cá. Agora o Roberto vai ser aquele crente parasita, que fica parado na igreja assim: pregação hoje não foi boa. Ih, pastor, já foi melhor, já foi mais inspirado. Hoje é aquele crente parasita que fica olhando na igreja e diz assim: mas fulano de tal, aquela roupa dela, quase que vem pensando que estava na praia. Meu irmão, você vem por causa da presença de Deus, não por causa da roupa dos outros, não. É aquele que fica parado e diz assim: eu estou aqui já esperando tempão Deus fazer alguma coisa por mim. Eu só vejo promessa, 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 e nada acontece. Porque está parasita, murmurando e reclamando. Se dá passo, Deus abençoa. Se fica parado, Deus não move, meu irmão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se o Roberto resolve ser esse crente a vida toda, parasita, na igreja, só reclamando, só falando mal, Deus vai deixar de ser Deus? A recompensa que era para ele, o que é que Deus vai fazer? Vai jogar fora? Vai dar para outro. Vem cá, Marcos, sobe aqui. Vou usar o Marcos, que ele chegou esses dias agora na igreja. Aí o Marcos está aqui na igreja, o Roberto está já há um tempão, reclamando, falando, papapá. Enquanto ele ficou parasita, o Marcos chegou depois na igreja e começou a buscar a presença de Deus. E aí o que é que acontece? Enquanto ele está parasitado, o que o Marcos faz? O Marcos pega e dá um passo, e Deus dá outro. O Marcos dá outro passo, e Deus vai fazendo. O Marcos vai dando outro passo, e Deus vai fazendo. E aquilo que era para o Roberto, quem é que vai colher? O Marcos vai colher, porque Deus não perde viagem. Ele sempre vai arranjar um lugar para repousar a sua presença. Pode celebrar. Uou! Amém. O Senhor te abençoe. Obrigado porque você é um guerreiro nessa igreja. Quando você se movimenta, Deus vai fazendo. Em algum lugar Deus está fazendo. Agora, se você ficar parado, Deus vai pegar a tua bênção e vai dar para outro. Para quem é o outro? Para quem se movimentou no seu lugar. Movimentou, Deus vai abençoar, meu irmão. Então é por isso que você tem que entender que a bênção de Deus só vem quando você se movimenta. Quinta-feira, quando eu encerrei aqui a série Saindo do Deserto, eu mostrei como o povo de Israel saiu do deserto. Sabe aqueles dias da vida que você está assim buscando Deus, clamando por Deus, e parece que quando as coisas estão cheias de Deus, parece que o problema aumentou? Que é justamente para testar a sua fé. Que você diz assim: poxa, mas quando eu estava no mundo eu não tinha tanto problema, agora eu fui para a igreja, parece que o problema aumentou. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, não. Aconteceu com o povo de Israel. Andaram 40 anos no deserto.
acamparam na frente do Jordão, esperando a ordem de Deus para atravessar o Jordão. Deus diz assim, olha, se prepare hoje que amanhã vocês vão atravessar o Jordão. Aí eles jejuaram, oraram, buscaram a presença de Deus, se consagraram. Quando deu no outro dia de manhã para eles atravessar o Jordão, sabe o que aconteceu? Uma cheia no rio. A água agora cresceu no rio. Antes eles olhavam um riozinho pequenininho assim, isso aqui, ó, dá para, até andando a gente atravessa. Agora deu aquela enchente no rio que eles disseram assim, meu Deus, nem de barco a gente atravessa esse negócio. Mas eles se movimentaram. Sabe o que eles pegaram? A arca da aliança, que é símbolo da presença de Deus. Os sacerdotes colocaram no ombro a arca, e quando colocaram o pé no começo da seca, a água começou a correr para trás no rio. Sabe por quê? Porque a 32 quilômetros distante na terra de Adã, Deus estava represando o rio. Na hora que eles deram o primeiro passo se movimentando, Deus começou a represar a água. Agora, se eles ficam parando, reclamando da cheia, não acontecia nada. Meu irmão, vai ter hora que tu vai ter que colocar o pé na água para o outro ser abençoado, para o outro passar de pé enxuto. E eles foram andando, e cada vez que eles iam andando, a água ia voltando. Por quê? Porque a 32 quilômetros Deus já estava fazendo, Deus já estava represando. Meu irmão, quando você busca a presença de Deus hoje, se movimenta na presença de Deus, em algum lugar Deus já está trabalhando, já está fazendo por você, para que o milagre aconteça na sua vida. E quando eles foram continuando, o rio foi voltando, e eles foram passando, e após deles todo o povo passou de pé enxuto, porque a 32 quilômetros Deus estava trabalhando por eles. Quando você está aqui essa noite, nesse culto, buscando e dizendo, Senhor, eu só quero a Tua presença, em algum lugar Deus já está trabalhando em teu favor, Deus já está movimentando um coração, Deus já está abrindo uma porta, Deus já está fazendo algo extraordinário. Quando você se movimenta em adoração, em algum lugar Deus está fazendo. Quando você adora o Senhor trazendo as suas ofertas no altar, em algum lugar Deus já está movimentando ao teu favor. Quando você se movimenta naquilo que Deus determina para a sua vida, em algum lugar Deus já está trabalhando. E mesmo que você se movimente com choro, com dificuldade, lançando as suas boas sementes, uma hora você vai colher, e vai celebrar com toda a sua conquista, como você pode fazer agora em nome de Jesus, meu irmão. Uou! Então o que nós precisamos é da presença de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa que mude? Tem alguma coisa na sua vida que você precisa que transforme? Busque a presença de Deus. Pastor, eu preciso tanto que meu filho seja transformado. Em vez de ficar dando lição de moral nele, busque a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus entrar no coração do teu filho, ele vai ser um adorador. Aleluia. Ele vai estar na presença do Senhor adorando, rasgando os céus, e ainda vai ser profeta sobre a tua vida no futuro. Receba em nome de Jesus. Você precisa de transformação na sua saúde? Então busque a presença de Deus. Em vez de ficar só clamando, dizendo, Jesus me cura, cobrando de Deus, entra na presença de Deus e adora Ele. Você precisa que algo seja transformado na sua casa, na sua família? Chama a presença de Deus para dentro da tua casa, meu irmão. Reúne na tua casa, coloca um tempo de adoração, coloca uma música de adoração dentro da tua casa, ora, dobra o teu joelho, nem que seja só você, adore o Senhor, diga, Senhor, eu só quero a tua presença na minha casa. Senhor, eu não vou te pedir comida, eu não vou te pedir vestuário, não vou te pedir bens, eu só quero a tua presença. E quando você pedir a presença, Deus vai trocando a escassez pela prosperidade, o espírito de rebelião por espírito de mansidão. Ele vai transformando da pobreza, ruína e miséria em pessoas nobres no meio de príncipe. Ele vai transformando a enfermidade em saúde, Ele vai transformando a tristeza em alegria, Ele vai transformando o pranto, a lágrima em celebração, porque a presença de Deus transforma tudo em qualquer ambiente. Então leve a presença de Deus para a tua casa, leva para o teu trabalho, aonde você for, diga, eu só quero a tua presença, Deus, e a presença do Senhor vai ser a transformação que tanto você quer, que tanto você almeja. Mas a presença de Deus só vem para quem está em movimento. Tantas vezes que a gente precisa da presença de Deus,
E a gente não tem coragem de levantar da nossa cadeira para adorar a Deus. E ainda quer que Deus se manifeste e faça um milagre. Hoje você aprendeu. Se você quer a presença de Deus, você precisa se movimentar. Se alguém quer hoje a presença de Deus nesse lugar, começa a se movimentar. Não é parado não, meu irmão. É se movimentando. É se declarando: Senhor, eu só quero a tua presença. É se jogando nos seus pés, no seu altar e dizendo: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso. Então, meu irmão, não fica parado não. Aquilo que Deus movimentar no teu coração, faz nessa hora. Se é para adorar, adore. Se é para vir para cá, se jogar nos pés do Senhor, ajoelhar aqui no altar, venha, ajoelhe. Se é para clamar, clame nessa hora, mas se movimente, porque enquanto você vai se movimentando, a presença do Senhor, ela vai movimentando, ela vai cobrindo, ela vai envolvendo você, e algo sobrenatural vai acontecer. Hoje é dia de transformação. Transformar o luto em alegria, transformar a dor em celebração, transformar um coração duro em um coração quebrantado diante de Deus, porque a presença de Deus está neste lugar. Então, meu irmão, não fica parado não, se movimente e diga: Senhor, eu só quero a tua presença. Comece a declarar isso e comece a receber o milagre, a intervenção, o propósito de Deus sobre a tua vida e o teu coração hoje, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Oh, aleluia. Meu coração aberto já está. Já abrimos nossos Te corações, peço, Senhor. vem encher este Vem, lugar. vem, Senhor, e enche este lugar. Te entrego tudo o que tenho e sou. Aleluia. Também quem não sou. Vem, vem, Senhor. Eu Só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Se movimente como profeta de Deus nessa hora. Se movimente como ministro de Deus nessa hora. Se movimente, deixa Deus te usar de forma poderosa. Oh, aleluia. Pode vir, Senhor, pode vir. O teu povo deseja a tua presença.